Como a The Economist destaca, o etanol é uma tremenda vantagem para o nosso país. Como a nossa frota flex e mais de 30 bilhões de litros consumidos por ano, o etanol acaba funcionando como um amortecedor parcial que seja contra choques da gasolina. Mas agora surge uma nova alternativa, o diesel verde, que promete substituir o combustível fóssil sem troca de motores. Para entender como isso funciona, estamos aqui no estúdio com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Professor, o etanol realmente é essa arma secreta que a gente tem nesses momentos de crise? Funciona realmente desse jeito, dessa forma? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Realmente o etanol ele é uma arma estratégica para a gente contrabalançar o preço internacional do petróleo, né, e amortecer um pouco essas altas sequentes, assim, né, que a gente vem verificando, essa volatilidade grande no preço dos combustíveis, né? A gente tem uma arte que mostra quanto foi o nosso consumo em 2025, que foi bastante significativo, né? Então, em 2025, nós consumimos 46 bilhões de litros de gasolina, lembrando que ela já contém, na média, né, 28% de etanol. Essa é a média de 2025, porque houve uma mudança de 27% para 30% de mix durante o ano de 2025. E etanol na bomba, o etanol hidratado foi 21 bilhões de litros que nós consumimos. Ou seja, se a gente considerar que 28% do etanol na gasolina, do 28% de etanol na gasolina, a gente chega a um montante muito significativo. Dá algo em torno aí de 30 bilhões de litros de combustível, de etanol, né, de biocombustível que a gente utilizou, que é um número muito próximo ao da gasolina comum. Então isso ajuda muito a amortecer, porque os consumidores, eles têm a opção, quem tem carro flex, que é grande parte da população que tem automóvel, de abastecer com etanol, ao verificar que o preço está muito alto. E esse diesel verde, de alguma forma, consegue fazer esse tipo de, eu vou falar de mágica, entre aspas, é claro, esse tipo de benefício para o país também? De imediato, não, Márcio, porque, veja, há dois tipos de biodiesel. Há um biodiesel que é misturado ao diesel convencional, ao diesel refinado. Essa mistura está hoje em 15% e há planos para elevar até 17%. Esse biodiesel sozinho não consegue movimentar caminhões, máquinas agrícolas, né? Mas há um novo biodiesel que está sendo produzido. Há diversas empresas no Brasil que estão começando a produzir, que ele é quimicamente análogo ao combustível fóssil, ao de origem fóssil. Só que ele é um biocombustível, ele é feito, por exemplo, com soja ou com outras sementes, outras oleaginosas, né? Então, ele essa tecnologia começa a evoluir, isso começa a crescer, mais ou menos como foi o etanol na década de 70, década de 80, ou seja, daqui a algumas décadas a gente realmente vai ter essa opção. Não é uma opção de imediato. Entendi. Mas isso vem crescendo. Inclusive, há prefeituras que já estão utilizando exclusivamente esse tipo de etanol como uma forma de testar essa solução tecnológica. Agora, professor, é interessante. Quantas vezes, só nesta edição de hoje, eu falei petróleo, combustível fóssil, que a gente tenta substituir, que a gente batalha para isso, inclusive nas COPs, nas convenções do clima. Eu pergunto se essa guerra, de alguma forma, está dando provas de que ainda é muito forte o petróleo e preparem-se, vamos conviver com ele durante muito tempo ainda, depender dele, ou pelo contrário, é a oportunidade, é a chance de virar esse jogo e buscar combustíveis alternativos, energias alternativas, renováveis, é claro. Veja, Márcio, como a gente já teve a oportunidade de mostrar, de conversar aqui no CNN Terra, algumas edições, nós temos o exemplo de vários países que começaram a adotar principalmente a mistura do etanol, né, isso antes da guerra, e que agora tem já essa infraestrutura, essa tecnologia em fase de desenvolvimento, é o caso da Índia, e que pretendem aumentar a quantidade de etanol na gasolina.
Então, veja, os países que avançaram, né, que tomaram essa iniciativa, eles passam a ter essa flexibilidade e são um grande exemplo internacional. Veja que o Trump ele foi sempre um defensor dos combustíveis fósseis, mas com essa guerra ele está mostrando que quem aderiu antes aos biocombustíveis passa a ter uma flexibilidade que outros países não têm nessa situação de guerra e de grande volatilidade das cotações internacionais. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.